Olá amigos, meu nome é Leonardo Moreira. Vou começar hoje uma sequência de tutoriais sobre o Adobe Creative Cloud. Mais especificamente, nesse primeiro momento, eu vou estar trabalhando com o Adobe Photoshop e com o Adobe Music. Mas a gente vai dar uma passada na grande maioria dos softwares da suite no que diz respeito a desenvolvimento web. Ok? Antes de tudo, eu gostaria que vocês conhecessem o site da Adobe destinado para Creative Cloud. Basta então que vocês acessem aí o www.adobe.com.br/creativecloud.html. Ok, vocês vão entrar aqui nessa telinha de boas-vindas. Eles sempre estão alterando essas fotos com trabalhos que foram feitos realmente com a Creative Cloud. Clicando aqui em menu, você vai ver os principais softwares que foram lançados. Detalhe, nós já estamos na versão 2014, nós estamos aqui na Creative Cloud 2014, com mais de 14 softwares que foram totalmente repensados e reestruturados para trabalhar em conjunto. Realmente ficou um trabalho muito bom da Adobe. Clicando em menu, nós vamos ver os principais softwares, né? O Photoshop, o Illustrator, InDesign, Premiere, After Effects, Lightroom, Dreamweaver. Clicando aqui em como comprar, você tem diversos tipos de planos. Então tem planos para fotógrafos, estudantes, pequenas e médias empresas. Vamos dar uma olhadinha em todos os planos. Então clicando aqui em todos os planos, nós somos direcionados para esta telinha. Então veja só, se você é um fotógrafo e quer ter o Photoshop e o Lightroom, você paga apenas R$ 22,00 por mês. Para cada aplicativo que você quiser, lembrando que para todo aplicativo que você for comprar, você sempre vai ter o Typekit, o site de portfólio e 20 GB de armazenamento na nuvem, você paga por cada software R$ 24,00 por mês. A Adobe não trabalha mais com venda do produto, né? Não é mais a compra anual da licença. Ela trabalha com o conceito de SaaS, de software como serviço, ou o completo por R$ 109,90 por mês. Contudo, se você é aluno de um curso reconhecido aí de produção multimídia ou de publicidade, alguma coisa nesse sentido, você pode fazer uma assinatura como aluno, pagando apenas aí R$ 44,00 por mês. Caso você não queira gastar dinheiro com isso agora, uma das outras coisas bem legais que a Creative Cloud tem é a possibilidade de você fazer testes dos produtos de forma única, ou seja, você não, ou melhor, minto, de forma isolada, me fugiu a palavra aqui. Ou seja, se você faz o teste por 30 dias do Photoshop, você tem aí depois, se você não baixou no mesmo momento, você tem mais 30 dias para testar o Music, depois você tem mais 30 dias para testar o Premiere, mais 30 dias para testar o Flash, o After Effects, o Illustrator, o InDesign, e por aí vai. Então, para cada software você teria 30 dias para você testar. Lembrando que isso não é cumulativo, né? Então, se o seu período de experiência com Photoshop encerrou, o seu período de uso do Music será uma contagem isolada. Ok? Convido vocês a testar, a usar. Eu sou assinante da Creative Cloud, tenho licença da Creative Cloud e não me arrependo de forma alguma. Eu acho um custo muito pequeno para o tanto de vantagens que eu tenho. Não sou garoto propaganda da Adobe, não estou ganhando nada por isso, mas porque realmente o produto é muito bom. Bem, vamos lá. Eu quero começar falando um pouquinho para vocês sobre o Photoshop. É um programa já conceituado, já existe há bastante tempo, né? Eu me lembro de trabalhar com o Photoshop 3. Nós já estamos aí na versão Adobe Photoshop CC 2014. O Photoshop basicamente ele é um programa de edição de bitmaps. Trabalhando um pouquinho com teoria aí, a gente tem dois tipos de imagem basicamente. Nós temos vetores e bitmaps. O que são vetores? Vetores são imagens processadas a partir de coordenadas matemáticas. Quem que trabalha com vetor? CorelDRAW, Illustrator, o Flash é um editor de vetores, o AutoCAD é um editor de vetores. São imagens que você pode ampliar ou reduzir o quanto você quiser, que você não tem perda de qualidade. Em contrapartida, o Photoshop trabalha com bitmaps, que são imagens processadas a partir de pontos de cor. Então ela faz mapas de bits. Creio que todos vocês já tiveram a oportunidade alguma vez na vida de dar um zoom numa foto
e perceber claramente quadradinhos de cores isoladas. Isso é um bitmap. São imagens feitas a partir de pontos de cor. O bitmap ele tem uma série de vantagens e desvantagens, como tudo na vida, né? Tem uma série de vantagens aí em relação aos vetores. Os bitmaps eles processam uma maior quantidade de cor com menos esforço do processador. Para você ter, por exemplo, a qualidade de uma fotografia usando vetores, você precisaria de muitas camadas, de muito trabalho e de uma imagem que realmente iria exigir muito do processador para acontecer. Enquanto o bitmap você faz isso com uma maior leveza. Mas o vetor você pode aumentar, reduzir o quanto você quiser que você não perde qualidade. Com os bitmaps não é a mesma coisa. Como nós estamos processando aí para o web, nosso conceito dessa sequência de tutoriais que eu estou montando é o web, então nós vamos ficar com a edição de bitmaps, que é ainda o padrão utilizado na web. Por que é ainda? Existem aí padrões de vetores sendo utilizados, que são como o padrão SVG, só que nós ainda temos alguns problemas com navegadores que não interpretam, alguns erros ainda acontecem nesse processo, e como ainda não é comercial, nós não vamos falar sobre isso, ok? Bem, nesse primeiro momento vamos ver como que o Photoshop trabalha aqui com a criação de novos arquivos, né? Clicando aqui em arquivo, indo no menu arquivo, no item novo, bem aqui em cima, desculpem o barulho aí, acertei o microfone, arquivo novo, eu vou ter essa telinha. Nessa telinha eu posso colocar aqui o nome do meu projeto, tamanho, resolução, modo de cores, etc. Nosso principal objetivo é criar o layout de um site, né? Então eu vou colocar aqui, ó, layout 1. Isso vai me auxiliar a salvar o meu arquivo. Eu tenho pré-definições, eu posso trabalhar com tamanhos de papel, de fotografia, trabalhar com vídeos e filme, ou trabalhar com web. Quando você trabalha com web, ele está te perguntando o seguinte: você está projetando sites para padrões de 800 por 600, 1024 por 768, 1152 por 864, eu vou trabalhar com o máximo, que a gente entende que você precisa pensar sempre na maior resolução, né? Sendo que a menor resolução usada nos dias de hoje é a de 1024 por 768. Isso é a resolução do monitor. Bem, então vamos lá, 1600 por 1200. Eu quero trabalhar com 72 dpi de resolução. O que é resolução? O que é dpi? Lembra que nós falávamos que os bitmaps são imagens processadas a partir de pontos de cor. Quanto mais pontos de cor a minha foto tiver por polegada quadrada, mais qualidade ela tem e, por consequência, mais pesada ela é. Quanto menos pontos de cor ela tiver por polegada quadrada, menos qualidade ela tem e mais leve ela é. Quando nós estamos falando de web, nós temos que pensar uma coisa: o nosso site vai ser visto em um monitor. Se ele vai ser visto em um monitor, ele precisa entender a resolução que esses monitores podem ler. Eu vejo muita gente às vezes processando imagens aí de 300 dpi. 300 dpi você vai ter um arquivo extremamente grande, sendo que o seu monitor muito possivelmente não vai ler mais do que 75 dpi. Lógico, há monitores e monitores, há monitores como o Apple Cinema, como monitores da ASUS, e monitores que têm qualidade absurda, mas a grande maioria das pessoas, como a gente faz para a maioria, tem monitores que leem no máximo 75 pontos por polegada, 75 pixels por polegadas ou 75 dpi. E por que 72? Porque a gente entende que esses 3 pixels de diferença, de 75 para 72, dão um arquivo mais leve e, por consequência, torna o seu site mais usável, vamos falar assim, mais acessável. Nós vamos trabalhar com um padrão de cor RGB. Existem basicamente esses 5 padrões de cores: bitmap, tons de cinza, RGB, CMYK e cores lab. Não vou falar sobre isso agora, depois em outro momento a gente fala mais sobre produção de imagens, sobre padrões de cor. Vou manter o meu fundo do meu projeto branco e agora eu clico em OK. Bem,
essa é a sua área de trabalho do Photoshop. Você vai ter um quadro contendo a área do arquivo que você criou. Você vai sempre ter barra de ferramentas aqui ao lado, a sua barra de menus, na parte lateral uma estrutura de painéis, e esses painéis podem ser adicionados ou retirados da forma que você bem entender. Então, recapitulando, nós temos aqui a área da imagem em si, as barras de ferramentas aqui ao lado, né? Várias barras de ferramentas, desculpa, uma barra de ferramentas com várias ferramentas, a minha barra de menus. Eu tenho uma barra de propriedade, essa barra ela é polimórfica, ou seja, de acordo com o item que eu estou selecionando, usando, ela vai mudar. Então, se eu pego uma ferramenta de seleção, ela passa a ter atribuições de seleção. Se eu pego uma ferramenta de recorte, ela passa a ter propriedades de recorte, por aí vai. E eu tenho aqui os meus painéis, né? Os painéis que podem ser adicionados ou excluídos na hora que eu bem entender. Todo o trabalho do Photoshop, nós vamos começar aqui com esse carinha, com as camadas. O que são as camadas? Tudo que você faz no Photoshop, quando você começa um arquivo e você cria um texto, esse texto vira uma camada. Se você importa uma foto para cá, essa foto é uma camada. Se você desenha um retângulo, esse retângulo é uma camada. E conforme essas camadas se empilham, vocês têm a composição do arquivo final. Todo o processo, então, de trabalho com o Photoshop consiste basicamente em saber trabalhar com essas camadas, saber empilhar e organizar e gerir essas camadas. E é sobre isso que nós vamos trabalhar nessa primeira etapa do nosso curso sobre desenvolvimento web com o Adobe Photoshop e o Adobe Music. Ok? Bem, vamos lá. Eu vou criar um retângulo como se fosse o cabeçalho do meu projeto. Lembrando que aqui eu não estou falando sobre medidas, não vou falar sobre cores, é apenas uma visão geral sobre o que é o Photoshop e como a gente pode utilizar ele para produção web. Na barra de ferramentas, descendo aqui, eu vou ter abaixo dessa seta as ferramentas de desenho vetorial. Como assim desenho vetorial? Você acabou de falar para mim que o Photoshop trabalha com bitmaps. Você quer me falar que ele desenha vetor? Não, ele desenha com o conceito de vetores, mas não desenha vetores. Então, essas mesmas ferramentas você vai encontrar em software de edição vetorial, como CorelDRAW, Illustrator e etc. Ele tem as ferramentas, no final das contas vira bitmap, mas ele trabalha com o conceito de vetor. Então vamos lá, eu vou pegar um retângulo e vou desenhar o retângulo aqui em cima. Assim que eu largar esse retângulo, vocês vão observar que ele me mostra que a largura e a altura dessa imagem ainda está em centímetros, né? Eu preciso corrigir isso. Bem, eu vou soltar aqui, ele está branco, né? Aparece o meu painel. Então eu tenho aqui o meu retângulo com 1600 pixels de largura por 272. Eu vou arredondar esse valor, porque nunca é bom em web a gente ficar trabalhando com valores quebrados. Então sempre pense assim, eu preciso trabalhar de 5 em 5. Então ou eu tenho 275 pixels de altura ou 270. Nunca trabalho com 272, 271, nada do tipo. O posicionamento X e Y, eu vou zerar esse aqui também para que ele fique bem coladinho aqui em cima, né? Eu vou colocar um fundo. Eu quero que essa barra superior fique azul. Ok? Ficou azul. E vejam que agora eu tenho um fundo e tenho um retângulo por cima dele. Só que é importante, conforme os objetos vão se empilhando, que você dê nome. Você precisa que esses objetos tenham um nome, que inclusive lá na frente isso vai ser importante para a gente exportar para o Muse, para a gente gerar recursos para que o Muse possa montar esse site no final das contas. Como que eu vou renomear isso aqui na minha barra de camadas? Bem, basta que eu clique 2 vezes sobre o nome. Isso aqui não vai mostrar porque ele está travado, desculpem. Eu vou clicar aqui 2 vezes sobre o retângulo. Opa! Na verdade mostrou, tá? Estou falando besteira aqui já.
Cliquei 2 vezes, ele pode editar. Só que nós não vamos usar ela, deixa ela por enquanto quietinha aqui. Eu quero trabalhar com um retângulo. Cliquei 2 vezes, ele me dá a opção de eu alterar o nome. Bem, eu vou chamar isso daqui de fundo cabecalho.jpg. Peraí, por que eu estou colocando a extensão do arquivo aqui dentro? Porque isso vai ser importante na hora de nós gerarmos os recursos, porque eu vou precisar de um arquivo chamado fundocabecalho.jpg para alimentar o Muse, para que eu possa usar lá um fundo com essas características, ok? Lembrando que nós, para a produção web, nós não podemos usar espaços e nem caracteres especiais, como cedilha, acento, nem nada do tipo. Nós temos que trabalhar com o padrão americano de nomenclatura. Depois que uma camada é criada, você pode fazer algumas ações com ela. Como, por exemplo, eu posso bloquear essa camada. Eu posso bloquear ela para movimentação, posso bloquear ela para edição, posso bloquear apenas a área transparente dela ou posso bloquear ela totalmente. Se ela é uma camada bloqueada totalmente, aparece esse cadeadinho e eu não consigo nem movimentar ela mais, ela é inacessível para mim. Se eu destravo essa camada, aí eu posso movimentar. É muito bom, depois que você já fez o desenho, que você trave às vezes a camada, para evitar erro, para evitar acidentalmente cliquei, arrastei e movimentei ele para onde eu não queria. Então a gente trava isso, ok? Outra possibilidade que você tem é de remover a visualização da imagem, que é clicando aqui nesse olhinho. Se vocês ouviram o barulho de um carro de som, é porque eu moro em Goiás e aqui mora um bando de retardado que gosta de ouvir música alta. Vamos lá. Então, eu clicando nesse olhinho, ele vai remover e mostrar novamente a camada que eu tinha aqui por cima. Bem, vou desenhar agora o rodapé. Vocês viram que eu mudei a cor no momento que eu desenhei o retângulo. Eu vou fazer um processo diferenciado agora. Eu vou já alterar a cor antes de desenhar o retângulo. Notem que aqui embaixo, na minha barra de ferramentas, eu tenho duas caixinhas de cor, tá? Uma sobre a outra. Essa primeira caixinha é da cor de primeiro plano e a segunda caixinha é a cor de plano de fundo. Então eu vou trabalhar aqui, eu quero voltar para o padrão preto e branco. Então, junto aqui com as caixinhas, eu tenho dois botões. Esse botão aqui, ele volta para o preto e branco. Ó, cores de primeiro plano e de segundo plano padrão, ou basta apertar a letra D no meu teclado, ele vai voltar para o primeiro plano. E esse carinha aqui, ele alterna as cores do primeiro e do segundo plano, ou utilizando a letra X. Ó. Então eu vou clicar, ó, ele inverte preto para o branco, ou se eu tiver qualquer outra cor aqui selecionada e quero voltar para o preto, eu aperto a letra D e ele volta para o preto, ou X para que eu inverta entre preto e branco, ok? Então eu quero o fundo preto. Novamente, com a ferramenta retângulo, eu vou desenhar um outro retângulo a partir aqui desse cantinho, vou desenhar esse retângulo até aqui em cima, certo? Bem, vou colocar aqui o preto, o retângulo já estava azul, como eu tinha feito a edição anteriormente, né? Lembra que eu falei que eu não posso trabalhar com números quebrados? Vejam só como está aqui a largura e a altura do meu objeto. Então eu vou voltar aqui para 1600, que eu sei que é a largura da minha tela, e vou trabalhar aqui com 165. Tá? Posição X dele, eu quero que ele cole aqui embaixo. Como eu não estou a fim de fazer cálculo, eu vou colar no olho mesmo. Então, ok, ficou um número mais arredondado. Bem, então eu já tenho a estrutura do meu fundo do cabeçalho, e esse cara vai ser então o fundo rodapé.jpg. Certo? E agora então eu vou criar os menus desse site. Para isso eu vou utilizar a ferramenta texto. Só que eu quero a ferramenta texto horizontal. Texto horizontal, aparece essa caixinha, basta que eu clique e comece a escrever. Então isso daqui vai ser o início
certo? Vou posicionar, clico fora, pego novamente a ferramenta de texto e vou clicar do lado e vou continuar escrevendo. A empresa. Sempre faça isso, ó. Clica de novo na ferramenta de seleção, clica na ferramenta de texto, para que você possa desligar a ferramenta de texto e religar para que ele vá criando para cada texto uma camadinha diferente. Então, início, a empresa, produtos, clico na ferramenta de seleção, clico fora, clico na ferramenta de texto, serviços, clico na ferramenta de seleção, clico fora, na ferramenta de texto e contato. Ok? Lembrando que eu não estou me preocupando com nada de medida, o nosso objetivo aqui é apenas conhecer um pouco das ferramentas do Photoshop. E eu vou então alinhar isso aqui no lugar que eu bem entender. Bem, para que eu selecione tudo, basta que eu clique em alguém, desde que esteja marcado essa opção aqui, ó, seleção automática de camada. Então, quando isso está marcado, a camada que eu selecionar, eu vou conseguir usar. Se não estiver marcado, eu não vou conseguir selecionar. Eu só consigo selecionar através do meu painel de camadas, tá? Não é bom e nem ruim, depende da situação. Cada hora você vai precisar, hora vai ter que ativar, hora você vai ter que desativar, tá? Posso tanto fazer essa seleção por aqui, quanto eu posso também, estando marcado seleção automática, clicar em Shift e ir clicando em item por item para que ele selecione. E aqui na minha barra de propriedades polimórfica vai aparecer a opção de alinhamento. Ó. Então eu quero todo mundo alinhado no centro, verticalmente. Opa, no centro não ficou legal. Então vamos pôr todo mundo alinhado ao topo. Isso, não ficou legal também por causa da empresa. Mas depois eu corrijo isso. Eu quero distribuir os centros horizontais. Eu vou alinhar um pouquinho mais a empresa aqui. Ok, tá legal o alinhamento. Também posso selecionar assim, né, arrastando. Eu sempre vou ter essas guias que vão me ajudar, olha, então eu estou arrastando, ele vai marcar para mim o centro absoluto aqui, ó. Então está no centro. Beleza, a estrutura básica do nosso site está começando a ficar pronta, ok? Bem, eu gostaria que vocês agora então treinassem um pouco isso, brincassem um pouco com essas ferramentas, criassem novos arquivos, alterassem cor, brincassem um pouco com essas fontes, inserissem outros elementos de texto. E na próxima aula eu vou passar mais alguns recursos para vocês sobre cores, edição de texto. Vou falar um pouquinho mais sobre como nomear e organizar essas camadas, ok? Bons estudos para vocês e eu vou deixar abaixo o meu e-mail para qualquer dúvida vocês estarem me procurando. Um abraço.